A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí, vou fazer outro vídeo sequência desse que eu acabei de fazer, né? Sobre o envenenamento do ser humano, da mente do ser humano, né? Que eu não cumprimentei lá, né? E esse assunto é muito longo, muito extenso, né? Mas sem muitas delongas para não ocupar muito o vídeo, né? Então, aí voltando àquele entendimento, assim, como a gente aí sabe que a gente é envenenado, né? Porque lá atrás, a gente que tem uma idade um pouco mais à frente, né? Aí o pessoal dos anos 70 anos 80 que nasceu nessa data, até quem nasceu nos anos 60 quem nasceu até os anos 90, né? Daí para frente as coisas foi modificando dos anos 90 para adiante, né? Então a gente tinha, que nem eu tive o privilégio de morar numa casa que tinha plantações, aqui mesmo em São Paulo, né? Mas como meus avós veio da parte nordeste, né? Eu nasci aqui em São Paulo, meus pais nasceram em São Paulo, são paulistas, mas como meus avós veio do nordeste, ele trouxe aquela maneira de viver de lá para cá. Então, quando meu avô comprou a casa dele, né? Meu falecido avô, que o criador possa tê-lo, né? Eu não sei, né? Mas é o meu desejo do coração, meus avós. E ele fez, não, comprou sua casa e projetou o seu quintal, que era grande. Hoje não, porque hoje construíram casas lá no lugar, né? Mas antigamente ele tinha plantação lá de limão, pé de banana, tinha muita banana lá. E a vizinha também se adequou a isso, né? A casa do lado tinha milho, tinha coisa, aí a gente pulava para pegar o milho da vizinha. Aí a vizinha brincava com a gente, né? Pega ladrão, vocês aqui, né? E era uma coisa que naquele tempo a gente tinha acesso às coisas mais saudáveis. Entendeu? Hoje não. Hoje é tudo manipulado, tudo, os alimentos são industrializados, cheio de pesticida, né? Então a gente está mais sujeito ao nosso corpo adoecer, porque é isso que o sistema faz. Ele próprio nos adoece para a gente comprar remédio, ficar dependente de remédio para poder dar lucro para a indústria farmacêutica. Isso que a gente chama de farmaqueia, né? Então é tudo uma manipulação dos senhores do mundo para ele enriquecer. E aí estão por trás várias etnias, que eu não posso falar o nome de certas criaturas aqui, quem estuda mais profundamente, né? As sociedades secretas, né? Eu vou falar das sociedades secretas, mas não vou dar nome a elas, tá? Porque senão pode ser que mesmo o meu vídeo não sendo monetizado aqui, ele não é compartilhado, né? O YouTube não compartilha com outros. Que voltou o YouTube colocar o meu vídeo aí, mesmo tendo um pouco a visualização na rede, né? Que tinha parado de estar na rede, só tava indo para as pessoas que é inscrita do meu canal, né? Então, eu não posso falar o nome dos líderes da sociedade secreta, senão o vídeo pode cair, né? Então, mas essas sociedades, que são os senhores do mundo, né, que controla tudo, ele envenena as pessoas para a pessoa ficar dependente de remédio e eles lucrarem à custa da enfermidade da pessoa. Essa é a verdade, para quem tem olhos espirituais abertos, né? Então, eu aconselho sempre as pessoas. Por isso que os bons médicos, as pessoas, eles são perseguidos. O sistema quer acabar com os médicos que estão trazendo soluções naturais, né? Por isso que alguns recomendam você fazer exercício, se não puder fazer todo dia, dá uma corridinha ou dá uma caminhada, né? Para quem não está acostumado a correr, começa devagar com uma caminhada, fazendo caminhada, né? De vez em quando isso é muito bom para o sangue circular, né? E outra coisa também, eu procuro hoje, estou procurando, antigamente eu fazia isso, né? Só que aí depois que é, meus parentes foram falecendo, né? E eu fui morar sozinho, aí eu perdi um pouco disso, comecei a me alimentar um pouco mal, né? Só que hoje eu resgatei esse caminho, né? Eu sei que hoje em dia é mais difícil a gente conseguir alimentos naturais porque o sistema quer que a gente não tenha acesso a esses alimentos, e se industrializado. Então o que ele faz? Ele é, é, faz ficar mais caro os alimentos naturais
para a gente não ter acesso, e mais barato os industrializados. Porque a gente se envenena, aí vai comprar remédio, dá lucro para esses senhores do mundo corrupto. Então é um jogo, sabe, dos poderosos que eles fazem. E aí as pessoas nos chamam de conspiracionista. Por isso que eu venho aqui falar que tem certas coisas, certo entendimento, que não é para todos. Porque eu não ligo para quem vai me chamar de conspiracionista. A palavra de Deus diz que a sabedoria, o homem natural não compreende a coisa do espírito do Criador. E o homem natural não compreende o homem espiritual, porque as coisas lhe parecem loucura. Entendeu? Mas aquele que é espiritual compreende o outro espiritual, a visão do outro. Porque ele está na mesma sintonia, na mesma vibração espiritual, na mesma frequência de elevação espiritual, na vibração do amor ao próximo, do amor ao Criador, a sua palavra, de obediência, na vibração e na frequência de desejos de amor pelo próximo, andar na verdade, na justiça, é buscador da verdade. Todas essas vibrações cooperam para nos dar uma vida saudável e nos curar dos envenenamentos que nos fizeram, né? Para quem quer ser curado, né? Porque tem pessoas que não querem, né? Quer continuar dormindo aí no que o sistema orienta, nas ideologias mundanas, né? Então aí é a escolha de cada um, né? Então eu recomendo também as pessoas, se elas tiverem possibilidades de fazer o que eu faço. O que eu estou fazendo daqui em diante? Eu compro as frutas, eu compro certos legumes. Tem alguns, eu divido os legumes assim, pego, faço os legumes, né, no fogo e tudo, para me comer os legumes, e pego metade dele e faço suco com alguns legumes, suco natural. E com a fruta do mesmo jeito. E com as cascas de alguma fruta que eu pesquiso na internet, porque, você veja, olha como o sistema faz. Todo mundo vai nas redes sociais para aprender porcaria. Se alimentar somente de coisas que não edificam, de porcaria. Isso é escolha de cada um, tá? Eu não estou julgando ninguém, cada um sabe de si. Eu estou falando para aqueles que querem andar conduzido pelo Espírito da Verdade, querem estar nas vibrações e na frequência alta, e querem qualidade de vida e saúde para você e para sua família. Eu estou falando para esses, tá? Agora, para os outros que estão aí, os alienados, desculpa, mas continue assim do jeito que vocês querem continuar. Não fique dormindo, né? Deixa o sistema guiar vocês, não seja guiado pela palavra do Criador, não. Aí, o que acontece? Eu pego e faço sucos naturais com os legumes, com as cascas dos legumes. Então vocês pesquisem qual casca você pode usar para fazer suco ou remédios naturais, entendeu? Na sua casa, para prevenir enfermidade e para curar enfermidades. Algumas vão curar, outras vão prevenir somente, né? Aí quando você pegar uma enfermidade mais séria e você não se preveniu pelos alimentos normal, aí infelizmente você vai ter que se tratar com remédio químico. E esse remédio químico pode até te curar, mas ele vai te afetar outra área da sua saúde, entendeu? Como eu disse no outro vídeo. Então é muito melhor você cuidar da sua saúde com remédios naturais, com os exercícios, com a alimentação correta, né? Por exemplo, assim, eu sei que é caro, né? Mas o que eu estou substituindo? Eu também comprava 3 litros de óleo, né? Aí, para aqui, para minha casa, aí eu passei a comprar 1 litro de óleo, para exceção, e comprar 1 litro de azeite. E azeite é mais caro, nem todo mundo pode comprar. Eu também não posso, mas o que eu fiz? Eu tirei 2 litros de óleo, eu vou cortando alguns itens que não são naturais do meu financeiro para mim poder comprar o natural. Então aí eu passei a comprar azeite para pôr na minha comida, passei a comprar mel. Mel é excelente, irmão. Mel natural, não estou falando do mel industrializado não, tá? O mel é original, tá? E azeite de oliva original, extra virgem. Aí você comprar, eu estou substituindo o sal comum por sal rosa, sal azul e tudo isso aí, né? E tô fazendo sucos naturais e quando eu fico com gripe eu uso folhas de boldo, chá de gengibre, chá disso, chá daquilo, e aquilo vai me ajudando, entendeu? Então é uma dica sensacional que eu dou para vocês, para quem quiser seguir. E tô aprendendo, às vezes nas redes sociais também você vai aprendendo.
Porque a rede social, ou ela te leva para desgraça, ou ela te leva para sabedoria, para você saber buscar as coisas que vai te edificar, que vai te purificar, que vai te santificar, vai te curar o seu corpo, vai te curar a sua alma. Então tudo depende de escolha, é o que você escolhe para sua vida, entendeu? Então as pessoas, o sistema, ele vai te conduzir sempre para você te encher de dopamina, passar vídeos que não vai te levar a lugar nenhum, aí você fica viciado naqueles vícios, aí no jogo de tigrinho e tudo isso é autodestruição. O ser humano se autodestrói a ele próprio, deixando o sistema conduzir a mentalidade dele e o sistema dizer o que é certo e o que é errado. Não é o sistema que diz, é a palavra do Criador que te forma a sua mentalidade porque é certo e porque é errado. Entendeu? Porque aí se você pegar a base e aplicar o que você aprende nas escrituras, da obediência, tudo vai cooperar por bem daqueles que amam o Criador e sua palavra. Então, e não vai ser fácil, não é uma coisa fácil. E não é de uma hora para outra, mas tudo você vai ver que vai melhorar, você vai ter uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos da sua saúde física e espiritual também. Entendeu? Então, é o que eu faço, né? E outra coisa, ó, tá aqui. Eu tava lendo outro dia esse livro aqui, ó. Bíblia Judaica. Eu aconselho, eu tô comprando Bíblia nos aplicativos, né? Ó, tô falando, se você souber usar as redes sociais, os aplicativos para coisa que edificam, eles são bons. Agora, a maioria usa para besteira. Ela deixa o sistema moldar a mentalidade dela de acordo com o que o sistema quer, para ela não buscar o que é bom, buscar o que parece ser bom. Parece. O Criador não te dá o que você quer, ele te dá o que você precisa. Então, o que vai te curar, seu corpo, sua alma, sua mente, sua mentalidade, entendeu? Então, eu estudando nos originais judaicos aqui, aí eu tava, outro dia eu até fiz na minha live aí no Facebook, né? O estudo tá aí ainda, eu acho, de Apocalipse, né? Então, muda completamente o entendimento, que tem uma passagem aqui que eu li, que nos originais não tá, no traduzido, na nossa língua não tá, só tá nos originais, né? Aí tava escrito assim, naquela parte que fala de feitiçaria, né? Aí fala assim, ó, quem não vai herdar o reino dos céus, né? Ele não tá falando de pessoas que viviam nessa prática, aceitou o Messias como Salvador, nosso Yahushua HaMashiach, e teve a sua mentalidade transformada e foi perdoado dos pecados. Não está falando desse que vivia na prática, dessas práticas que eu vou falar, e se arrependeu e tropeça só de vez em quando. Ele está falando daqueles que não se arrependeu e continuam nessas práticas, tá? Para que fique entendido. Aí lá, numa passagem de Apocalipse, está escrito assim, ó, que não vão entrar no reino celestial aquele que não se arrependeu dessa prática, né? Os afeminados, os ladrões, os mentirosos, os praticantes de feitiçaria, os imorais sexuais e os caluniadores e todo que pratica mentira. Esses daí não vão entrar no reino. Estava escrito lá, né? Só que teve uma passagem curiosa que eu vi lá, e aqueles que fazem uso não vão entrar no reino do céu. Olha aqui, uso de drogas alucinógicas para ter comunhão com o oculto. Entendeu? Então, ó, isso não tem nos originais, essa passagem. Nos originais não traduzido na nossa língua. Aqui nos originais tem, no livro de Apocalipse, aquele que faz uso de droga alucinógica para ter comunhão com o oculto. Entendeu? Com o oculto aqui, ele não está falando o oculto das revelações do Criador, que ele manteve oculto e depois traz à luz a revelação. Ele não está falando do oculto das coisas do Criador, ele está falando do oculto, do ocultismo satânico. Para você, quando você usa certo tipo de droga, você vai, são drogas alucinógicas, que você vai enxergar coisas ocultas das trevas, entendeu? Então, esses não entram no reino. Então, e algumas drogas dessa não são só as drogas ilícitas, são drogas lícitas, que é chamada de farmaqueia, que é os remédios que vai te dar efeitos colaterais, ele cura naquela doença, naquela enfermidade por um tempo, só que ela vai te acarretar em efeitos colaterais para te trazer outras doenças. Então, se você usar remédios em excesso, aquilo ali pode até trazer danos para sua mente, tá? Se você pegar um médico sincero, pesquisar no YouTube um médico sincero, verdadeiro, que é perseguido pela indústria e
a medicina pela faculdade, né? Porque ele traz os conhecimentos naturais, né? Então, são médicos que são do Criador mesmo. Então, você vai ver que se você viciar nessas drogas, a sua mentalidade fica alucinódica. E você pode também até ficar perturbado da mente, dependendo da quantidade de medicamento que você ingere. E ainda vai ter mutações no seu sangue, no seu DNA. Então, a gente tem que pesquisar muito, irmãos, para isso não acontecer com o nosso corpo. Entendeu? Se você quer andar na palavra. E quando você estuda a palavra, você até essas revelações, esse conhecimento que está nas escrituras de maneira, nas entrelinhas, figurativamente, você compreende. Aí você vê as manipulações dos senhores do mundo. E aí o Pai te dá revelações nesse sentido para te proteger, para você não colocar para dentro do seu corpo coisas que vai modificar a sua genética, que vai modificar a sua mentalidade, sua forma de pensar, e para você também não ler, porque quando você lê, você estimula o seu cérebro. Então você, lógico que tem leitura que são satânicas, você não vai pegar um livro de feitiço e ler, porque aí a sua mentalidade vai ser mudada para essa prática de feitiço. Tá falando de ler livros que te edificam. Lógico que tem livros que não são bíblias, mas que edificam, que te dão conhecimento científico, conhecimento de filosofia. Se não for contrário à palavra de Deus, beleza, é útil, né? Porque eu tenho a minha mente aberta, não aberta para as coisas que são contrárias à palavra, mas tem partes que nem eu falei no outro vídeo lá, que a religião prega, que está de acordo com a palavra. Só que você tem que saber filtrar, você tem que ter uma mentalidade apurada para você saber comparar o que você está ouvindo, porque até mesmo pessoas que saem da religião, ele pode montar um canal no YouTube e pregar contrário a palavra. Ele fala, eu me desprendi do sistema religioso, agora eu sou usado pelo Criador e vim trazer a verdade. Aí ele fala algumas coisinhas que manipulam a mente da pessoa de maneira mansa, de maneira piedosa, né, para lubrificar. Aí daqui a pouco ele fala, olha, mas o inferno não existe, irmão. É o conceito só na nossa mentalidade. Aí ele distorce tudo que está escrito aqui, entendeu? E se você não tiver alicerçado, você vai acreditar nesse camarada, entendeu? Então, não é só os religiosos, mas pessoas que saem da religião, que Satanás usa essas pessoas para distorcer a Bíblia. Aí ele vai usar o fato dele ter desprendido da religião para poder lubrificar também. Então você tem que, é o que eu falo, você tem que absorver o que está de acordo com as escrituras. Se as escrituras estão falando uma coisa, o indivíduo lá está falando outra, joga no lixo, irmãos. Joga no lixo que, né, é lógico que, assim como o reino dos céus, quando a gente crê, vem morar dentro de nós, e o fruto do Espírito, assim, aqueles que não creem, o reino da terra está dentro deles, começa aqui, só que ele não termina aqui. Que nem ele, muita gente pega a parte filosófica das escrituras, tem gente que é até bem intencionado, né? Mas ela não entende das profecias bíblicas e ela nega a parte profética e pega a parte só filosófica. O reino de Deus está dentro de você. A evolução, se você evoluir espiritualmente, você vai evoluir financeiramente e você vai conseguir conquistar tudo que você quer e só pega essa parte, né? E aí ela negligencia as profecias. Só que a escritura fala, não desprezeis as profecias. E aí como é que fica? Aí é bonito você pegar a parte filosófica, mas o diabo é astuto, irmão. Aí ele usa a parte filosófica para você ficar preso. Só que o reino do céu está aqui, e quando você morrer, então, se você pegar o conhecimento filosófico, o reino do céu está nas suas virtudes, aí você morrer, só que tudo termina aqui. Você morreu, já era, não tem mundo espiritual que você vai, você não vai. Se a palavra diz que a sua alma, quem não andou no caminho do Senhor vai ser destinado à perdição, não existe. E não existe céu, você não vai para o céu também. O céu está dentro de você, só aqui, né? Então quando você morrer, mas não é isso que a Bíblia ensina. Entendeu? Tá vendo o perigo, como é o feitiço da mente? Ele é sutil? Ele é sutil. Se você não tiver alicerçado, aí você acredita na parte filosófica e despreza as profecias. Eu vou viver aqui só para esse mundo aqui. O máximo que eu puder, vou fazer tudo que eu gosto, porque amanhã eu vou morrer. Tá, aí você faz tudo que você gosta, vive pecado, amanhã você morre, e aí? Aí você acorda num lugar não desejado,
de sofrimento, e aí? Como é que você vai fazer? Entendeu? Como que é o perigo e a armadilha de Satanás? Ah, não, o diabo não existe, tá? Mas a escritura está falando aqui que ele existe, que ele é um ser espiritual. Ah, não, ó a parte filosófica aqui, ó o engano, né? O diabo está na sua mentalidade, né? Aí vem o cara com a parte filosófica. O diabo é você mesmo, o seu lado mal, o seu lado pecaminoso. Não existe o diabo. Agora, se existe o espírito do Criador, o poder do Criador em nós, e a Bíblia diz que existe o adversário, como ser espiritual. Você vai acreditar em quem? No que as escrituras dizem ou no que o homem pecaminoso igual eu e você fala? Tá entendendo o risco? Entendeu? Mas cada um sabe de si, né? Eu não tô aqui para convencer ninguém, quem convence é o espírito Aruah HaKodesh. Mas eu tô aqui para compartilhar o conhecimento que o Criador me dá, né? Aí cada um avalia se é conveniente para si ou se não é. Então, eu me apego muito voltar às origens nos natural das coisas, né? E no lado espiritual, nas vibrações boas. E aquilo, a alimentação, ela vai te influenciar. Eu não estou falando de deixar de comer carne, tá? Que nem muitos falam aí. Pode comer carne. Eu não como carne de porco, mas outras carnes eu como, tá? É uma escolha pessoal minha. Então, porque os demônios entrou no porco lá, quem conhece a Bíblia sabe, né? Ah, mas foi purificado. Não foi tanto que o porco, se você não tratar muito bem dele, pode perguntar para os médicos, as bactérias vão para o seu cérebro, tá? Então, do porco. Porque o porco é um animal muito sujo. Ele se alimenta de esterco, de sujeira. Entendeu? Então, eu prefiro evitar comer carne de porco. Eu comia antes, mas hoje eu prefiro evitar, tá? Mas mesmo que você comia antes, se você ler a Bíblia e aplicar o que está lá, a palavra te cura. Pode ficar tranquilo. Agora, se você não se alimentar disso aqui, né? Então, como eu disse, né? Tem essa passagem aqui no Apocalipse que fala das drogas alucinógenas, entendeu? Aí, às vezes você assiste o filme, tipo o filme de zumbi, as pessoas não entendem, né? Ali pensa que são mortos-vivos, que o morto ressuscitou e vai comer as pessoas. A mensagem do filme não é essa, quando ele fala de zumbi. Quando você vê esse filme, por isso que você tem que ter uma visão espiritual. Você tem que entender a mensagem que o filme está passando. Não é só assistir o filme por assistir. Então você vê o filme de zumbi, significa o quê? Que muitos, no nosso tempo, vão estar totalmente enfeitiçados pelas doutrinas religiosas e pelos ensinos mundanos, de ideologias mundanas, e vão estar morto espiritual. Esses são zumbis. Ou a pessoa vão estar contaminada com drogas químicas ilícitas ou lícitas. E a sua mentalidade vai mudar. Então, ela vai estar enfeitiçada. O que é o zumbi comer as pessoas? É o zumbi atacar você, vamos supor, para te roubar, para sustentar o vício dele. Então, é nesse sentido que você tem que enxergar. Não é que ele vai te devorar e vai comer a sua carne. Entendeu? As pessoas não compreendem. Então, quando você tem uma mente sensível ao espírito, você compreende as linguagens, né? Das figuras das coisas, né? Então, é mais ou menos isso que eu venho passar, né? Então, tudo tem um porquê, um significado, nada é aleatório, né? E às vezes você pode ver que tem certos filmes que fala coisa lá atrás que hoje está acontecendo, né? Você assistiu o filme, pô, eu não entendi, eu não acreditei, agora aquilo que o filme falou está acontecendo hoje na nossa realidade. Por quê? Porque são pessoas que já estudaram certo determinado tipo de coisa, algumas são usadas para induzir para o lado do mal, eles colocam isso nas músicas, nas letras da música, no filme, para moldar nossa mentalidade, enfeitiçar a nossa mente para a gente acreditar que aquilo é bom e distrair, te dar distração para você não ir porque é bom, para a verdade, para a palavra. Agora existe a parte dos filmes e das músicas também, por isso que eu falo que os religiosos, eles falam que você não pode ouvir música secular, depende da música, depende da letra, eu sempre falo isso. Porque tem letra de música que tem vibrações baixas, que nem uma, eu vou falar uma coisa aqui, ó, que muita gente, alguns já sabe, outras não sabem. Por exemplo, você vai se casar na igreja. Aí, irmãos, pessoas têm a mania de colocar música romântica lá de fundo, certo? Mas tem música romântica que as pessoas não entendem a tradução do inglês para o brasileiro e que não são românticas. E ela fala de depressão, certo? E aquela energia depressiva,
pelaquela letra daquela música, pode estar no seu subconsciente, sem você nem perceber. Então, por exemplo, ó, tem uma música do Renato Russo que fala de suicídio. Aí você fica escutando aquela música lá, aquilo entra, se você não entender a letra, entra no seu subconsciente e pode moldar, deixar você deprimido, entendeu? E as pessoas falam, não, isso é teoria. Teoria, não é isso que a palavra de Deus ensina, não. Então, aqui fala do original de drogas alucinóticas, que vai você se conectar com o oculto, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Pesquisar, nem tudo a gente consegue pesquisar, mas tem coisas que é fácil, meus irmãos. Até pessoas que não pesquisam muito, lógico que qualquer um pode entender que frutas e legumes é essencial para a saúde. Tem várias vitaminas que estão ali naqueles alimentos saudáveis. Então, sucos naturais, a casca do suco, né? Você fazer remédios medicinais, você tomar, isso previne doenças. Para que serve o tomate, né? Se é bom, se é saudável. Uma hora os médicos falam, o tomate é vilão, noutra hora é saudável. Então eles fazem isso de propósito, para confundir a mente, entendeu? Mas você sabe que aquilo ali é bom para a saúde, porque é saudável. Sim, eles colocaram agrotóxicos. Aí o que você faz? Você pega ele, leva para sua casa, pega o tomate, lava ele com vinagre, certo? Ou com próprio detergente, você põe detergente, aí passa ele assim no tomate, lava e depois passa água e depois passa vinagre. Ou então você pode ferver o tomate na água quente, ferve ele, ele vai soltar a casca. Aí vai matar tudo os agrotóxicos que tá nele, entendeu? Faça assim. Se você tem medo de ter agrotóxico, né? Porque que eles colocam muitas pragas hoje, inseticida, né? E que é malefício para nossa saúde. Então você lava bem os legumes, lava bem a verdura e depois, e tem legumes que não precisa lavar, porque eles têm casca. Aí você tira a casca, né? Tem legumes que você não vai usar a casca para fazer vitamina, remédio. Tem uns que você pode usar a casca, né? A casca de melancia é muito boa, né? Casca de outras frutas, de outros legumes é muito boa também. Você tem que pesquisar qual casca é boa, né? Só que, por exemplo, a cenoura, você não vai utilizar a casca da cenoura, mas se você descascar ela, aí você você pode fazer tanto ela crua e bater no liquidificador, mas eu não gosto assim porque fica muito grossa, né? Fica aqueles resíduos, né? O que eu faço? Eu cozinho a cenoura, depois de cozinhar eu separo uma parte para fazer legumes e a outra parte eu bato no liquidificador e faço suco e tomo. Isso é bom pra pele, irmão. E tem cheio de vitaminas. Não sei se é B2 ou B4 ou B5, não sei qual. Mas tem as vitaminas, né? Serve pra pele, serve pra visão, né? Entendeu? Então, isso previne doenças também. É suco de beterraba, né? O único suco que eu não sou fã de tomar é suco de couve, né? Eu já tomei uma vez e apesar que é bom também para saúde, tá? Mas quem quiser tomar, tome. Mas eu não tomo porque não me desceu, sabe? Não me desceu não, apesar de fazer bem também para saúde, tá? Nem tudo que é gostoso é bom e tem coisa que é amarga que é gostoso. Giló é muito bom, eu gosto de giló, eu gosto de brócolis, couve-flor, né? Quer ver outra coisa que é excelente também para nossa saúde? Como chama? Esqueci o nome daquilo, rúcula, né? Tudo isso daí, né? Se vocês pegar das plantações aí, ou se comprar na feira, lavar bem lavadinho, né? Que nem eu falei, eu tô tocando sal comum por sal azul, sal rosa, né? Esse tipo de sal assim natural, né? Grãos naturais, para cuidar da minha saúde, né? É lógico que nem tudo eu vou poder obter, nem tudo natural, porque as coisas estão caras, mas aquilo que eu tiver possibilidade para cuidar da minha saúde e não ser o mínimo possível envenenado, e aquilo que eu ingeri para o meu corpo, que eu sei que tem algum tipo de substância venenosa, não propositadamente que eu vou usar droga, não estou falando de droga, tá, irmão? Estou falando de algum alimento que tem alguma substância agrotóxica,
né? Aí o que eu faço? Eu leio a Bíblia para ela me curar desses alimentos. Isso é fantasioso, irmão. É fantasioso nada. E só eu sei o que essa palavra do poder do Criador fez dentro de mim. A penetração dessa palavra, do poder sobrenatural de cura que essa palavra tem. Porque a própria Escritura fala que o Messias falou, a palavra que eu digo é espírito de vida. Se vós permanecer em mim, quer permanecer na palavra, terei vida em si próprio. E tereis a vida eterna. Entendeu? E outra, ele fala que a palavra é fonte de água da vida. Olha quantas coisas, né, sobrenaturais pela palavra você tem. A palavra, ela é fruto da árvore da vida. A palavra, o Messias falou, eu sou o pão da vida. O pão espiritual, não é um pão que você parte na ceia lá, dos religiosos. Naquela época, os apóstolos tinham que cumprir essa cerimônia, entendeu? Porque ela era uma figura representativa que haveria de vir espiritualmente, o mais excelente. O Salvador, ele sempre usou de analogia, de figura, de uma coisa existente, material, física, para demonstrar uma coisa espiritual, entendeu? Um entendimento espiritual. Então, quando ele fala de partir o corpo dele, de comer a carne dele, de partir o pão e tomar do sangue, ele não está falando naquela época do apóstolo, sim, porque ele queria demonstrar para eles que não era, chegaria o tempo que não era mais físico, era espiritual. Então, os apóstolos tinham que fazer igual os judeus, lá no Antigo Testamento, ele tinha que cumprir as cerimônias e rituais judaicos. Eles tinham que cumprir, porque era o povo terreno, de uma adoração terrena, que depois que o Messias, que apontava para o Messias, que eles não iam conseguir cumprir a lei por esforço próprio, para isso serviu a lei, para demonstrar pela lei que nós éramos capazes de cumprir o requisito da lei todinho. Então tinha que vir um para apontar para esse um que era o Messias, que ia cumprir a lei no nosso lugar, e ia, mediante o Espírito da Graça e a nova aliança, uma aliança restaurada, e ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele não aboliu, cumpriu, nos capacitados mediante o Espírito a cumprir as leis morais. E se a gente tropeçar em algumas, confessar perante o Pai, falhei contra ti, me cubra com o sangue do Messias, interceda junto ao Pai, justo juiz, e me purifica. E o sangue dele te cobre, e o Pai não vê o seu pecado, vê o sangue do Messias e vê o Messias em você. É isso. Então, olha o poder que a palavra tem, cara. Se você souber o poder sobrenatural que essa palavra bendita do poder do Criador, de Elohim, de Yud-He Vav-He, outra coisa que eu vou falar, cara, olha o tamanho do nome do Criador verdadeiro, o poder que ele tem. Você sabia que o nome do Criador, para quem crê, muitos não sabem desse entendimento aqui, eu vou compartilhar com vocês. Alguns já sabem, já descobriu, tá? O tetagrama Yud-He com Vav-He, ele está no nosso DNA sanguíneo. Sabia disso? Agora eu vou te dar um entendimento muito mais profundo para vocês. Por isso que o sistema te envenena a mim e a você, para corromper o DNA divino que tem na sua essência e na minha. Então ele vai te envenenar, e é possível fazer isso, tá, irmãos? Para quem estiver dormindo, eles vão te dar substância, injetar ou líquidos, né, que a gente já viu isso daí acontecer, tá? Ou drogas alucinógenas, ou remédios que vão te dar efeitos colaterais para mudar o seu DNA, para corromper o seu DNA. Aí o seu DNA corrompido, você vai perder a essência de Yud-He Vav-He, porque esse nome, tetagrama sagrado, por isso que se chama tetagrama sagrado, que o próprio judeus, né, o povo terreno, escondeu das outras nações por inveja, por ciúmes, né? Ou porque alguns deles eram da linhagem do inimigo, não era da linhagem verdadeira. Até os judeus messiânicos, ele chama o nome do Salvador de Yeshua, ele não chama Yahushua. Por que o nome tem poder, o nome verdadeiro, assim como a palavra? Porque, ó, vou falar uma coisa aqui, ó. Se a palavra não tivesse tanto poder, e não só você pronunciar a palavra, ou pronunciar o nome verdadeiro, não é só você saber o nome verdadeiro e pronunciar, é você saber a pronúncia do nome do Pai verdadeiro e do Filho, o que ele significa. Então, o nome significa aquele que martela, ou significa martelo, aquele que faz
que cumpre todas as coisas pela sua mão, a mão que faz acontecer as coisas, que é a mão do Criador, é o martelo que aponta para a crucificação do Messias na cruz, do Calvário, no madeiro, e a pregação do Evangelho, também significa o prego. E o eu sou, que eu sou aquele que é, que era e que há de vir, e o Todo-Poderoso, o princípio e o que não tem fim. Entendeu? Então tudo tem significado. Então o Yud, Re, Vav, Re tem vários significados. E Yahoo também. E se o nome do filho não fosse Yahoo, e eu vou dar um entendimento aqui para vocês, certo? Vocês não levam o nome do sobrenome dos seus pais? Então, por que você acha que o Messias não ia levar o nome do pai? Sendo que os profetas, tá aqui ó, na Bíblia judaica, ó, deixa eu ver se eu pego para vocês compreender aqui. Se eu acho, ó, aqui ó. Não, vou pegar do início de Mateus, tá? Para vocês entenderem, Novo Testamento, tá? Espero que dê tempo aqui, que o tempo já tá ficando longo. E eu não quero me estender muito tempo. Deixa eu ver aqui. Ai, tá longe, não acaba nunca. Pera aí, irmãos. Oh my God. Aqui, ó. Aqui, ó. O nome do Salvador não é importante não, ó. O que tá escrito aqui, ó? Mateus. Na tradução tá Mateus, tá? Mas você sabe que tá escrito aqui no original, transliterado, ó. Porque aqui, ó, é o hebraico, tá? Letras hebraicas. O que é transliteração? É quando essa letra hebraica passa para nossa letra da nossa língua, mas com significado de tradução, de transliteração, aliás, porque tradução é uma coisa, transliteração é outra, tá? Ele transliterou para nossa letra, para nós entendermos na nossa letra o significado, ó. E aqui tá o hebraico, aqui tá na nossa língua, ó. Nossa língua aqui o hebraico e aqui a transliteração, ó. Aqui na nossa língua tá Mateus, não tá? Logo mais aqui tá o quê? Matitiarro. E se o Benjamim, o ministro aí judaico, né, chama Benjamim Netanyahu, e aqui tá o nome de Mateus, Matitiarro, e todos os profetas, porque aqui, ó, também nessa mesma escritura, e até na Bíblia do Almeida, corrigida, que eu tenho aqui traduzida, tem uns nomes que eu já mostrei em outro vídeo para vocês aqui, o nome original, tá? Aí você pega aqui, ó, quer ver? Mais uma prova para vocês. Ó, como que é maravilhoso quando o Pai te revela as coisas e te dá entendimento. Ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Deixa eu ver. Ó, Esmiarro, nome do Isaías, o nome do João, no hebraico como que é? Caramba, me fugiu agora. Yahu Shanã, um negócio assim. Depois eu vou pronunciar, eu vou ver se eu pego aqui para vocês, tá? Para não pronunciar o nome errado. Yahu Shanã. Mas peraí, deixa eu ver se eu tenho. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Ó, aqui, ó, tá pequeno as letras, né? Mas tudo, ó, na tradução transliteração hebraico, né? Dos nomes, né? Dos nomes das tribos, nome das tribos, nome dos povos e números, tudo em transliteração hebraica, ó. Yaakov, Tiago e Yaakov, ó. Yaakov. Cadê aqui? Judá e Arrudá, né? Como que o nome do Criador não vai ser, do Salvador não vai ser Yahushua? Porque se o nome do Criador é Yahoo, o Filho leva o nome do Pai. E os profetas levam o nome do Pai, e nós vamos ter o nome do Pai lá no livro de Apocalipse, na testa escrito. Entendeu?
O Messias fala que vai escrever o nome do Pai na nossa testa. E outra, e é o único nome a qual devemos ser salvos. Então, ó, como que o nome não tem importância? Agora, como que a palavra não tem importância? Se o mundo foi criado pela palavra do Criador. O Criador falou, haja luz, e a luz se fez. O Criador falou, faça, divida águas de cima, águas de baixo, e assim se fez. Criou os animais, criou tudo pelo poder da sua palavra. Como é que a palavra não tem poder sobrenatural, meu Criador do céu? Entendeu? Então, quando você entende o significado espiritual do poder da palavra, o poder sobrenatural da palavra, tudo muda na sua mente, no seu subconsciente, dentro do seu interior, muda fisicamente o seu corpo e muda a sua mentalidade e muda a sua relação íntima, pessoal com o Criador. E a sua mentalidade se expande espiritualmente. E aí é maravilhoso, porque aí você vai enxergar coisas e entender coisas espirituais que a maioria das pessoas não consegue chegar nesse nível de entendimento. E aí é onde está a maravilha de tudo. Tá bom? Então foi esse vídeo aí, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para chegar mais conhecimento das vibrações, da frequência celestiais altíssima, né? Do amor, da paz, da harmonia, do perdão, quando as pessoas nos ferem, né? Perdoar não quer dizer conviver, né? Quer dizer você não guardar rancor, né? Você vibrar na paz, na harmonia, na serenidade, no amor ao próximo, no perdão ao próximo, na verdade, na justiça, são tudo vibrações elevadíssimas, sendo ela o primeiro requisito, o amor. O amor cobre multidão de pecados. Então, é isso aí, tá? Compartilhe, deixa o like aí pra nós, por favor. Badale o sininho de todos para receber as próximas notificações. Vou fazer mais um vídeo sobre o nome do Criador de novo, porque o próprio Pai falou para mim e para os meus irmãos que já tem esse conhecimento do nome do Pai e do Filho, para a gente proferir esse nome para toda a pessoa, para esse nome, porque no final dos tempos, o nome vai ser subnecessário. Nós já estamos, né, no final dos tempos, mas conforme vai avançando, as profecias vão se cumprindo, o nome do Pai, ele falou que vai levar o conhecimento do nome dele, verdadeiro, para os seus filhos. Então, a gente não pode negar esse nome. Mesmo aqueles que chamam Jesus Cristo, o Pai, mesmo que a nossa mentalidade foi formada pelo sistema crer nesse nome, né? Então não é de uma hora para outra que a gente vai chamar o nome verdadeiro. Mas o Pai entende essa transformação, né? Essa mudança. Então, o que importa não é só você falar o nome por falar. O que importa, mesmo que você fale atualmente, lógico que se você puder treinar o nome verdadeiro é melhor, tá? Agora, o que a pessoa não pode fazer, os verdadeiros filhos do Criador, mesmo chamando Jesus Cristo, negar o nome verdadeiro. Se uma pessoa falar o nome é Yahushua, ou Yahushua, ou Yahushua, e você falar, não, eu não aceito esse nome, o nome verdadeiro é Jesus Cristo, aí pode ser que essa pessoa não seja salva, né? Porque ela está negando o nome, entendeu? E aquele que negar o nome, e eu vou fazer o vídeo do Carta de João, tá? Amanhã, para poder dar entendimento, mas nessa Bíblia aqui, ó, para vocês verem, porque muitos estão confundindo. Aquele que nega que Jesus é em carne, né? Aí eu vou provar para vocês nessas escrituras aqui, nos originais, que negar não é negar o nome Jesus Cristo, é negar o nome Yahushua, entendeu? Aquele que negar, porque nessa tradução tá Yeshua, né? Mas o nome verdadeiro é Yahushua, tá? É porque os judeus mudaram porque eles não querem que o gentil saiba do nome verdadeiro. Mas se os nomes do profeta tudo tá Yahushua, é Yahunã, é Yahunã, eu acho. Ismiarro, se o nome tá Benjamin Netanyahu, se o outro tá Matitiarro, por que o nome do Criador não seria Yahoo e o nome do Salvador não seria Yahushua? Tá vendo? É questão de você mentalizar e raciocinar. Entendeu? Porque o Criador nunca ia dar o nome dele, nome para os profetas, porque se nós vamos carregar o nome do Pai, e no nosso DNA está o nome do Pai, né? E tá o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, no nosso corrente sanguínea. Por isso que eles querem modificar o nosso DNA e envenenar o nosso corpo com mutação genética mediante a venenos, através de alimento, através de
não é para você ficar paranoico. Pode comer os alimentos, ore. Por isso que a oração purifica os alimentos, tá? E tenta procurar os alimentos saudáveis. Lógico que, como eu falei, né, a gente pobre não vai ter alimento que a gente vai ser obrigado a comer. Só que aí você faz uma oração, leia, pronuncia a palavra na oração e o alimento é purificado, seu corpo também vai ser purificado, né? Então, a oração tem poder e a palavra também. Então, mas os senhores do mundo querem modificar a genética para tirar o nome do Criador de dentro do DNA humano e colocar para você negar o nome, a pessoa negar o nome do Criador, negar a palavra, distorcer a palavra e acreditar no sistema. Então, por meio do DNA, da mutação genética, ele quer mudar a mentalidade da pessoa para a pessoa não crer. E aí ele muda tanta mentalidade pelo feitiço do ensino da religião, distorcendo a palavra na sua mentalidade e pelas mutação genética que ele faz na corrente sanguínea nossa, com envenenamento através não só de alimentos, que o alimento é o menos prejudicial, né? Porque pela palavra é purificada, mas com drogas e com químicas por meio de líquidos para fazer mutação genética para apagar a sua essência do nome do Criador. Entendeu? É isso o plano dos malignos. Entendeu? Por isso que eu venho trazer esse vídeo aqui. Tá bom? Muito obrigado. Compartilhe, deixa o like, badalha o sininho de todas. E se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo vídeo. Se reinscreva quem não é inscrito. Badalha o sininho de todas. Deixa o like aí, por favor. Valeu? Até o próximo.